Olá pessoal, aqui é o professor Gilmar. Vou passar para vocês mais algumas dicas, vou fazer algumas explicações sobre advérbios. Espero contribuir com os estudos de vocês. Aí no canal tem outros vídeos já, onde eu já gravei e falei alguns exercícios sobre advérbio. Sugiro que você assista, anote, para poder fixar bem os conceitos. Então, advérbio é uma classe de palavras que expressam uma circunstância de dúvida, lugar, intensidade, modo, tempo, negação, afirmação. Lembrando que o advérbio ele vai modificar o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, certo? Então, a classe de palavras chamada de advérbio, elas se relacionam com o verbo, o adjetivo ou com o próprio advérbio, certinho? São palavras invariáveis, ou seja, se eu passar do gênero feminino para o masculino, a palavra vai permanecer do jeito que estava inicialmente. Se eu passar do singular para o plural, a palavra também vai permanecer invariável, ela não vai ser modificada, certinho? E elas podem estabelecer essas relações aí de dúvida, lugar, intensidade, modo, tempo, negação, afirmação. Precisa decorar essas circunstâncias, pessoal? Não, isso aí nós vamos reconhecer na interpretação dos textos, né, aos quais serão colocados para nós. Ontem Maria caminhou rapidamente e chegou longe. Eu coloquei uma frase para vocês aí, né? Ó. Ontem Maria caminhou rapidamente e chegou longe, né? Aí eu coloquei aí, ó, por exemplo, grifado. Ontem caminhou rapidamente, chegou e longe, né? Ontem é um advérbio de tempo. Quando que aconteceu tudo? É o tempo, né? Então ontem é o tempo e é um advérbio, né? E esse ontem advérbio aqui está direcionando-se, né? Está relacionando-se à palavra caminhou, né? Então o verbo aqui é caminhou, e eu caminhei, ele caminhou, nós caminhamos. Caminhou é verbo. O ontem é o advérbio. Ontem Maria caminhou. Ontem Pedro caminhou. Ontem Maria e Pedro caminharam, certo? Então, vejam que o ontem não modifica, fica sempre ontem. Por isso que é uma palavra invariável, o advérbio. Ontem Maria caminhou. Ontem advérbio, desculpa. Ontem advérbio, caminhou verbo. Rapidamente é um advérbio, né? E esse rapidamente aqui está se relacionando também com o verbo caminhou, né? Como que ele caminhou ontem? É o modo, né? O modo como ele caminhou rapidamente. Então, rapidamente está relacionando-se com o caminhou, com o verbo. Advérbio rapidamente, relacionando-se com o verbo caminhou. E chegou longe, né? O final da frase aqui, ó. E chegou longe. O chegou é verbo, né? E o longe é um advérbio de lugar. Onde que ele chegou, né? Longe. Então, o longe é um advérbio de lugar, certinho? Então, ontem Maria caminhou rapidamente e chegou longe. Ontem Pedro caminhou rapidamente e chegou longe. Vejam que ontem Maria e Pedro caminharam rapidamente e chegaram longe. Vejam que o verbo eu modifico, caminharam e chegaram, o longe permanece longe, o rapidamente permanece rapidamente, né? O rapidamente mantém-se rapidamente, não é flexionado. E o ontem também permanece sem sofrer flexão, certinho? Então eu sugiro que você pegue essa frase aí e escreva a sua frase, fazendo alteração, e tente verificar se você construiu ela adequadamente, se você reconheceu aí a palavra, se é advérbio, verbo, certinho? Então é essa dica. Então anotem essa frase no caderno. Pessoal, coloquei mais algumas situações para nós aqui, ó. Advérbio, né? Ana Laura andou muito, né? Então, o andou é verbo, muito é o advérbio. É o advérbio modificando o verbo. Advérbio modifica o verbo. Muito é advérbio, está intensificando o andou.
Então, Ana Laura andou muito. Andou verbo, muito é advérbio. Priscila está muito triste, né? Então, o advérbio é muito e o triste é um adjetivo. Por quê? Priscila está triste. O triste é uma característica da Priscila, certo? Então, lembrando que o adjetivo especifica o substantivo, não é verdade? A Priscila está triste. O triste é um adjetivo da Priscila. Só que eu quis colocar o seguinte, eu coloquei que ela está muito triste. Então o muito é um advérbio que vai intensificar a situação dela, né? A característica dela de estar triste. Ela não está somente triste, ela está muito triste. Então o advérbio modifica o adjetivo. Lembrem-se que o advérbio modifica o verbo, o adjetivo ou o próprio advérbio, certo? Só será advérbio a palavra que se relacionar com o verbo ou adjetivo ou com o próprio advérbio. Eu vou mostrar uma exceção da regra daqui a pouco. João Vitor acordou muito cedo. Eu posso falar que João Vitor acordou cedo. O cedo é um advérbio. Só que ele acordou muito cedo. Então aqui o muito é um advérbio também que está modificando o advérbio cedo. Então, advérbio modificou outro advérbio. Certinho? Agora aqui embaixo, então, nas três frases aí, ó, a 1, a 2 e a 3, são frases onde o advérbio modificou o verbo, o advérbio modificou o adjetivo, o advérbio modificou o próprio advérbio. Vejam a situação abaixo, né? Ela vai ser uma exceção. Maria comprou muito doce, né? Maria é o substantivo. Comprou é verbo, né? Comprou é verbo. Maria é o substantivo, comprou é o verbo, doce é um substantivo. E o muito aqui, ó, Maria comprou muito doce. O muito está se relacionando com a palavra doce, pessoal. Certo? O muito está se relacionando com a palavra doce. Nesse caso, a palavra muito não será advérbio, certo? Nesse caso, a palavra muito não será advérbio. Por isso que não é interessante decorarmos as coisas. Se eu decoro que muito sempre será advérbio, eu posso cometer um erro, né, ao cair em uma exceção, por exemplo. Tá bom? Nesse caso aqui, a Maria comprou muito doce. O muito não é advérbio. Eu vou mostrar para vocês na situação aqui, na sequência, ó. Vejam, Maria comprou muito doce. Doce é substantivo. Doce é substantivo. Maria é substantivo, comprou é verbo. O muito não é advérbio. Não é advérbio. Eu posso falar assim, ó, Maria e Pedro compraram muitos doces. Vejam que o muitos aí foi flexionado para o plural. Maria comprou muito doce. Maria e Pedro compraram muitos doces. Então, no caso aí, a palavra muitos, ela vai funcionar como um pronome e não como um advérbio, certinho? Lembrando que o advérbio relaciona com o verbo, o advérbio ou o próprio adjetivo, certinho? Aqui tem o acento que eu esqueci, né? Advérbio relaciona com o verbo, o advérbio ou com o adjetivo. Nesse caso aí, ó, Maria comprou muito doce. O muito não é um advérbio, é um pronome. Maria e Pedro compraram muitos doces, certinho? Então, ou seja, eu flexionei a frase e eu percebi que o muitos, né, foi também para o plural. Eu não poderia falar Maria e Pedro compraram muito doces, né? Muitos doces. Então foi para o plural, concordou. Certinho, pessoal? Então, foram essas dicas aí. Espero que vocês gostem. Pausem, anotem, deixem nos comentários, né, as suas dúvidas. E até o próximo, se Deus quiser.